Sabe aquela sensação persistente assim, de que algo ruim, algo terrível mesmo, está prestes a acontecer? Sim, uma apreensão constante, né? Exato. Pode ser uma doença grave pintando no horizonte, um medo de perder o controle, um desastre, enfim. É algo que muita gente sente, infelizmente. Pois é. E hoje a gente vai mergulhar nisso, ok? Vamos analisar isso usando uma lente da terapia do esquema. O esquema de vulnerabilidade ao dano ou doença. Perfeito. E é importante dizer que isso não surge do nada, né? Na terapia do esquema, a gente entende que essa vulnerabilidade, ela geralmente vem de uma necessidade emocional lá da infância que não foi bem suprida. Qual seria? Principalmente a necessidade de segurança, de proteção. Quando essa base falta, fica difícil acreditar que o mundo é seguro, sabe? Ou que a gente dá conta dos perigos. Entendi. Então a pessoa meio que internaliza a crença de que o mundo é um lugar perigoso. Exatamente. Que catástrofes, sejam médicas, emocionais ou externas, são quase certas, iminentes. E pior, que ela mesma é frágil demais para se proteger. Nossa, isso deve gerar uma ansiedade imensa no dia a dia. Muita ansiedade. E isso aparece de formas bem concretas, assim. Por exemplo, um medo muito intenso de doenças. Tipo hipocondria? É mais que isso, às vezes. Uma preocupação que vai muito além do razoável, sabe? Medo de ter câncer, um ataque cardíaco. Mesmo quando os médicos falam que tá tudo bem, a pessoa fica super atenta a qualquer coisinha no corpo. Qualquer sensação vira um alarme. Isso. Outra forma é o medo de perder o controle, sabe? De enlouquecer, de ter um ataque de pânico que não vai conseguir controlar, ou até de desmaiar. O medo do próprio corpo ou mente falhando. Exato. E tem também o medo de perigos externos. Preocupação exagerada com acidentes, com crimes, desastres naturais, até mesmo com, ir à falência. Vira um estado de alerta constante. Uma tensão que não desliga. E pensando nas origens disso, que tipo de dinâmica familiar costuma estar por trás? Se faltou essa segurança? Olha, frequentemente a gente vê histórias com pais que eram eles mesmos muito ansiosos, sabe? Ou talvez super protetores demais, que ficavam o tempo todo apontando perigos. Passando essa visão de mundo para a criança, né? Sim. Ou, por outro lado, pode ter acontecido algo real. Uma doença grave na família, uma perda, um trauma. Só que a criança não teve o apoio emocional que precisava para lidar com aquilo. Ah, entendi. E aí internaliza essa sensação de fragilidade. Exatamente, ela fica com essa marca. Pais que tinham pensamentos muito catastróficos ou que sofreram bullying ou violência na infância também podem acabar, mesmo sem querer, passando esse padrão adiante. A criança aprende que o perigo está sempre ali, na esquina. Faz muito sentido. A criança não aprende só a ter medo, mas como se preocupar, né? Quase um jeito de operar no mundo. Pois é. Então, se essa sensação de perigo é tão presente, como é que as pessoas lidam com isso? Como elas sobrevivem a isso no cotidiano? Aqui é onde fica realmente interessante. Aí entram as estratégias, né, que muitas vezes são automáticas. Uma reação comum é fugir, evitar tudo que possa disparar o medo. Tipo, evitar sair, evitar notícias, exames médicos. Isso, é a evitação, se afastar do que assusta. Outra forma é o contrário, tentar controlar tudo ao máximo. É o que a gente chama de supercompensação. Como assim? É lutar contra o medo sendo excessivamente cuidadoso, checar as coisas 1000 vezes, buscar garantias o tempo todo, se preparar obsessivamente para desastres que são super improváveis. Um esforço enorme para tentar garantir o controle. Exato. E tem também quem se apoia muito nos outros. Busca alguém que parece mais forte para dar proteção, para acalmar. É como se fosse uma rendição ao medo, sabe? A pessoa se sente incapaz de lidar sozinha. Entendi. Evitar, controlar demais ou depender dos outros. Basicamente. Reconhecer qual é o seu padrão principal já é um passo enorme. Mas me diz uma coisa, essa vulnerabilidade, ela se manifesta igual para todo mundo ou tem diferenças? Varia bastante. A intensidade pode mudar muito, a origem é lá atrás, na infância, mas o esquema pode ficar mais barulhento em fases de estresse, por exemplo. Faz sentido. Fases difíceis podem ativar isso mais. Com certeza. E até a cultura em que a gente vive, as mensagens sobre segurança e risco, podem influenciar um pouco. E claro, se a pessoa passa por um trauma mais tarde na vida, isso pode intensificar um esquema que já existiu ali. Entendi.
Não é algo estático, então. Não mesmo. Vamos tentar um exemplo para ficar mais claro. Imagina o Carlos. Ele vive com um medo terrível de ter um ataque cardíaco, evita qualquer exercício, fica checando o pulso toda hora. E a parceira dele já não aguenta mais, se sente sobrecarregada com tanta ansiedade. Um cenário bem comum, infelizmente. Como a terapia do esquema ajudaria o Carlos a entender isso? Bom, a gente ajudaria o Carlos a ver que isso não é só ansiedade, entende? É um padrão mais profundo. É o esquema de vulnerabilidade em ação. Certo. Talvez, investigando a história dele, a gente descobrisse que ele teve um pai que era cronicamente doente e a família toda vivia nesse clima de medo constante. Ou talvez os medos dele quando criança não foram validados ou foram até exagerados pelos pais. A origem do padrão. Isso. O fundamental é ele começar a reconhecer esse padrão e entender de onde ele vem. Se conectar com aquela parte mais jovem dele, que a gente chama de criança vulnerável, que ainda sente o perigo de uma forma muito, muito real. E aí? E aí, a partir dessa compreensão, ele pode começar a diferenciar essa sensação antiga, essa memória emocional, da realidade dele hoje como adulto. Ver que o medo está ali, mas talvez o perigo real não esteja. É um processo de separar o passado do presente. Exatamente. É um trabalho importante. Então, o que tudo isso significa? Pensando no quadro geral, a ideia não é culpar os pais ou o passado, né? De forma alguma, jamais. O objetivo é entender as origens para poder criar novas formas de se relacionar com o mundo e consigo mesmo, ter mais liberdade, né? Faz sentido. E a autocompaixão aqui é fundamental. É validar o quanto esse medo é real para quem sente. Ele parece incrivelmente verdadeiro e assustador. Reconhecer a dor que isso causa. Isso. E se essa sensação constante de perigo está atrapalhando a vida, está limitando, buscar um psicólogo qualificado é um passo muito importante. Um profissional pode ajudar nesse processo. Sim, com certeza. E para quem já está na jornada da terapia, fica o meu encorajamento. Continuem, é um caminho que exige muita coragem, muita persistência. Às vezes é difícil mesmo, mas a mudança é totalmente possível. Uma mensagem importante de esperança. Com certeza. Para a gente fechar, fica uma reflexão, talvez. Como será que essa expectativa constante de que uma catástrofe vai acontecer, mesmo quando não tem nenhum perigo óbvio por perto? Como será que isso molda silenciosamente as nossas escolhas? As escolhas sobre sentir alegria, sobre aceitar os riscos que a vida tem, sobre construir laços verdadeiros com as pessoas. Uma ótima reflexão. O quanto esse medo pode estar nos impedindo de viver mais plenamente, né?